pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse momento de reflexão para nos aprofundarmos em nós e na vida. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Já sabem que aqueles recados de youtuber, curta o vídeo se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, conforme orientado abaixo, claro, se essa linguagem aqui ressoar com você. Informações sobre nós e nosso trabalho você encontra abaixo de qualquer um dos nossos vídeos. E só para lembrar, estamos nas semanas de lançamento do livro Caminho da Ascensão, um livro maravilhoso sobre espiritualidade, muito profundo, baseado nos ensinamentos de Jesus, muito especial. E algumas pessoas estão me perguntando aqui no YouTube como é que eu faço para adquirir esse livro. Esse livro está disponível na nossa loja virtual do site, o link também de acesso está aqui abaixo. E temos somente na versão digital, tá certo? Então é só ir lá para a loja que você vai conhecer todos os capítulos do livro e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, o nosso assunto é bem interessante, ao mesmo tempo confuso, ao mesmo tempo polêmico, ao mesmo tempo muito mal interpretado, segundo o que eu compreendo da metafísica da alma. O título já é bastante interessante, né? Que é a criança interior e os arquétipos da alma. Muito se ouve falar por aí dessa coisa de criança interior. Ai, a minha criança interior. Como é que está a sua criança interior? Como é que está a criança interior do mundo? Como é que eu posso trabalhar com essa criança interior? Quem que é essa figura, pelo amor de Deus? Eu vejo uma confusãozinha acontecendo aí, muito séria e muito preocupante, ao meu ver. Por isso, o que é que o teacher sempre faz, né? Ele separa os assuntos, a gente vai descamando os temas, descamando os assuntos que vêm dentro dos temas, para que a compreensão seja o mais abrangente possível. Neste primeiro podcast, eu vou falar sobre arquétipos da alma, inclusive a criança. No próximo, a gente fala sobre resgatar essa figurinha aí, ok? Gente, falar arquétipos da alma ou criança interior é o seguinte. Vamos pegar nossa alma. Tem o ego, alma, tem bicho, tem espírito, tem os 7 corpos. É tanta coisa que a gente tem, né? Mas vamos focar aqui na alma, que é esse nosso conjunto de sensos. A alma não é uma coisa só, ela é um conjunto de coisas. Por isso que eu coloquei aqui arquétipos da alma, para a gente entender um pouquinho de forma separada. Eu setorizei 3 aqui, 3 setores da alma. E eu vou tentar resumir o que é alma dentro desses 3 setores. A pessoa, para ter equilíbrio na vida, felicidade, prosperidade, plenitude, ela precisa estar em paz com esses 3 arquétipos principais. Eu não vou ter a pretensão de dizer que se resume o que é alma apenas nessas 3 formas de compreender o que seriam os âmbitos ou setores da alma, porque é tudo muito mais vasto, muito maior do que a gente imagina. O que eu estou trazendo aqui, na minha humildade, é tentando descamar o que é alma de uma maneira bem simples, no sentido de entender lados dela. Esse conjunto de sensos é o que nos dá, né, o sentido das coisas, é o que nos dá justamente o senso do belo, do bonito, né, do feio, do inadequado, do que serve para mim, do que não serve, do gostoso, do que não é gostoso, do que eu desejo, do que eu não desejo. Tudo isso vem da alma, ela que te dá essa coisa das sensações, de quem é você lá dentro. A alma é que carrega essa identidade pessoal, interna, a identidade interior, que a gente chama do eu interior, né? A gente sempre fala assim, quando dá terapia, quem é você lá dentro e quem é você aqui fora. Às vezes são pessoas que discordam entre si. E a alma é esse eu verdadeiro, sabe, que a gente tem. Inclusive a depressão, por exemplo, é quando a pessoa se desconecta desse eu verdadeiro ou alma.
ela perde o senso, ela perde o sentido. Tanto que a gente vê, ela já não consegue se sentir alegre, né? Os bons sentimentos ficam inacessíveis quando você está na depressão. Você sente muito pouco porque o resquício da alma, né? É bem pouquinho, a alma se afasta. Aí tem um processo, obviamente não vou falar aqui agora, mas você perde o senso de tudo, do que é bom, do que não é, do que é bonito, do que é feio, do que você gosta, do que você não gosta. Perde até o paladar, né? Somatiza, vira físico o negócio de tão sério que é. Eu perco tanto os meus sentidos lá dentro que repercute nos meus 5 sentidos aqui da matéria. Eu perco até o gosto das coisas. Eu vou comer um negócio, não tem gosto. Eu vou passear, não tem graça. Aquilo que eu gostava tanto já não tem porquê. Não tem alma. Quando a alma se afasta, a vida perde o sentido. Então vocês entendem que o sentido vem da alma. A criança interior, gente, é um arquétipo que compõe a alma. Ela representa atributos, representa características. Ela fala de um setor, de uma parte dessa essência do que chamamos de alma. Por que eu estou falando que ela representa? Porque tem pessoas que vão para o campo literal das coisas, acham que de fato tem uma criança lá dentro. A minha criança interior, de fato, é uma criança literal mesmo, uma criança, um indivíduo criança, uma coisa infantil. E não é. É um arquétipo que representa uma coisa. Representa o quê? Fala de pureza, aspectos da alma que falam de pureza, inocência, magia, essência do ser, né, essência da alma, natureza do temperamento. Estamos falando da criança interior. Ela que traz toda essa magia, toda essa essência gostosa. Ela está ligada aos traços de temperamento que também estão ligados ao bicho. A criança e o bicho são grandes amigos. Ela funciona muito na energia do bicho, porque o bicho é que traz a libido para ela expressar a criatividade, a vontade de viver, os sonhos. Criança traz a energia dos sonhos, criança arquétipo, tá bom, gente? Porque quando Jesus falou, sejam como crianças para entrarem no reino. Se não forem como crianças, vocês não vão poder entrar no reino. Jesus usou a palavra como. Ele não disse para ser uma criança. Ou seja, isso é metafórico, isso é simbólico, isso é arquetípico. Ele não está mandando ninguém ser criança. O que eu vejo às vezes aí são pessoas se comportando de forma infantil e dizendo que estão entrando em contato com a criança. Eu vou separar, eu vou diferenciar o que é uma coisa, o que é outra. Porque tem a criança da alma e tem a criança do ego. São separados. Nós vamos entender um pouquinho de cada coisa aqui. Quando Jesus falou para que para que você seja como criança, é para puxar desse arquétipo os atributos correspondentes, esses que eu citei aqui. A criança traz inocência. Inocência, gente, não está falando de imaturidade, não está falando de infantilidade. Inocência é a pureza da alma, é uma coisa que as pessoas estão perdendo. O excesso de maldade do ser humano hoje, o excesso de maldade dessa civilização está desconectando as pessoas desse lado inocente, terno, traz o afeto, traz o carinho sincero. É o carinho sincero, não é o carinho falso, conveniente. Não, vou fazer uma coisa para você fazer outra para mim. Não, isso não é da criança interior. A criança é sincera e verdadeira. Ela tem sentimentos verdadeiros. Ela gosta, ok. Se ela não gosta, também não gosta. Agora, falando da criança literal, até que ela seja corrompida pelos pais, você pode ver. A criança é sim, sim e não, não. Do mesmo jeito que disse Jesus, né? Se eu não gosto, eu não gosto. Eu, por exemplo, eu era uma criança bem Juma, marroá, né? Eu não gostava muito de contar, não gostava que me pegava, não gostava que me beijava, não gostava que me abraçava, não gostava de ficar perto das pessoas. O negócio era bicho, era mato, era pendurar no cipó, era correr nos bosques, tanto que vivia cortando. A minha criança era bem índio, né?
totalmente índio, Juma Marruá mesmo, aquela coisa bem pantanal, sabe? E às vezes um pouco arredio, porque eu não gostava muito, eu sentia que as pessoas eram bastante invasivas e desrespeitosas, talvez também porque eu já percebesse um pouco da energia no campo mediúnico, né? Então era muito na minha. Às vezes eu ganhava apelido de bicho do mato por conta disso. Mas eu estava na minha verdade. Eu não queria, tudo bem. E não tinha nenhum problema em manifestar o meu desinteresse. Porque não tinha essa parte, né, ainda do ego desenvolvida o suficiente dentro do conceito social. Porque eu não estou falando aqui de certo e errado da alma, nós vamos chegar nesse aspecto ainda. Estou falando de conceitos comportamentais, do que é aceitável, do que é bonito, do que é visto como certo no social, não é na alma. Porque é bonito rir para todo mundo, porque é bonito dar bom dia para todo mundo, porque é bonito você ser bacana com todo mundo, você se abrir para todo mundo, você tratar todo mundo igual. Essas coisas do ego, da sociedade, da Matrix. A alma, ela não tem parte com isso. E eu era uma criança bastante sincera e colocava as impressões daquilo que eu sentia de uma maneira muito, sabe, muito evidente, muito intensa, e às vezes eu tinha problemas com isso, porque eu não queria me encaixar na escola, não gostava da minha professora, eu não gostava nem de conversar com a minha professora. Tanto que eu tive um problema uns 4 para os 5 anos de idade, eu fui afastado da escola. Porque eu simplesmente não queria responder, fazer a tarefa, eu não queria interagir com as pessoas, eu achava os meninos muito bobos, umas crianças meio fúteis, sabe? Que aquelas conversinhas que não tinha nada a ver comigo. E não porque eu era melhor, gente, é porque eu só era diferente. Eu só tinha o meu jeito diferente e o meu jeito não batia com o jeito daquelas crianças ali, tá tudo certo. E a professora às vezes era meio chata, eu sentia que ela era meio falciane. Porque na frente da minha mãe ela falava de um jeito e lá dentro da sala de aula ela era de outro. E eu sacava aquilo de algum modo, porque eu estava muito integrado no meu bicho, na minha coisa, né? Que a gente vem com essa coisa muito aberta, a gente que vai fechando com o tempo ou não. Depende de como você vai se posicionar na vida e como você vai receber as coisas que vêm até você. Então, por conta dessa dificuldade de socializar, e eu não era nem um pouco submisso no sentido de aceitar a liderança da minha professora, eu não aceitava, eu contestava, eu brigava, eu fechava a cara, eu não respondia. Minha mãe acabou que me tirou, eu fiz meio período de um... Não era o pré, não, era antes disso. Eu estudava no Colégio Pitágoras, lá em Carajás, no Pará, não sei se alguém que conhece, na época, né, dos anos 90, não sei, também não interessa, né? Deixa quieto. Então não sei se alguém que conhece, já foi, sabe alguma coisa, enfim. E era uma escola muito rígida, muito... Na época o ensino era bem forte, bem disciplinado, mas eu não queria entrar nessas coisas, sabe? Então eu fiz só meio período. Eu não queria participar das brincadeiras, eu não queria entrar nas colônias de férias, eu não queria interação nenhuma com aquelas pessoas. Tudo que eu queria era que meu pai me levasse lá na mata para pendurar no cipó, para eu brincar, para eu correr, para eu subir nas árvores, para eu subir nas pedras, para eu ver os bichos. Gostava de ir no zoológico, ver as onças, ver a sucuri, que eu achava linda, ver, sabe? Eu gostava, esse era meu mundo na época. Então essa minha criança era bastante sincera e verdadeira, como aposto que a sua também era. Só que por causa desse social que vai podando a gente, né? A gente vai acabando perdendo esse contato e passando de uma criança sincera, que traz esses aspectos puros, verdadeiros da alma, para nos tornarmos adultos convenientes, desconectados do verdadeiro sentimento do ser. A gente passa a viver relações por conveniência, a gente passa a trabalhar por conveniência. Não estou dizendo que a vida não é feita de necessidades, que às vezes você abre mão de uma coisa para ter outra. Isso é maturidade, isso tem a ver com o segundo arquétipo, tá? Mas uma coisa sou eu, gerindo a minha vida e fazendo as coisas conforme é melhor para mim, dentro de um planejamento estratégico. Uma outra coisa é eu me desconectar de mim para abraçar situações que não combinam comigo em nome do que é bonito, do que é aceitável, debaixo da promessa de que se eu for assim, eu serei aceito. Mas não é isso que acontece. Então a criança traz esse pedaço da alma, tá?
essa parte inocente, pura, que se permite sonhar, que se permite acreditar no mundo melhor. A criança não fica olhando obstáculos. Ela acha que tudo é possível. Então a parte da alma que é uma criança, que traz a energia da criança, mas que não é uma criança literalmente, tá? Ela vem recheada com aquela energia de criatividade e de criar a nossa realidade, de dar vida à nossa essência e à nossa verdade. Mas eu preciso frisar, não tem criança aqui dentro. Eu nem gosto muito de falar o termo criança interior, porque pode dar a entender que tem de fato uma criança literal aqui. Não tem. O plano astral, por exemplo, as crianças, quando desencarnam, elas se desenvolvem muito rápido. Os espíritos não ficam na forma de criança justamente por isso. Porque a criança, no sentido literal da coisa, é um ser humano despreparado para a vida. Ele traz aspectos muito bonitos, muito puros, muito verdadeiros, que precisam sim serem conservados, serem mantidos para que seja um adulto feliz. É indispensável isso. Ao mesmo tempo, a criança não tem esse senso de responsabilidade, a criança não tem maturidade para lidar com a vida da criança literal, tá? Por isso que eu não gosto muito de falar criança interior. Porque as pessoas podem confundir um setor da alma com um comportamento infantil. Eu prefiro falar alma. Alma, porque a alma não tem gênero, a alma não tem forma, a alma não tem idade, não tem tamanho, não tem classe social, não tem nada. Simplesmente a essência do meu ser. E dentro dessa alma existe um setor que a gente chama de criança interior, que é esse que eu falei aqui com vocês. Existe outro setor, que é o setor do líder. Vamos falar de um outro arquétipo da alma, o líder. Aquele que representa o papel do pai e da mãe, né? Ele se desenvolve no decorrer da vida, ele vai se mostrando no decorrer da vida à medida que essa criança literal, agora é criança literal, tá? Vai amadurecendo, né? Vai compreendendo a vida, esse líder vai florescendo, despertando. Por isso que até uma certa idade a criança precisa da tutela total, né, incondicional dos pais. Chega num certo ponto que ela assume essa parte líder, o pai e a mãe têm que se afastar, para que ela seja a líder da própria vida. Traz um pouquinho da coisa do adulto, mas eu não gosto muito de falar a palavra adulto também porque pode dar confusão. Com o ego, pode dar confusão com persona, com personalidade humana, com papéis sociais, eu sou adulto, pai, mãe, dono de casa, empresário, etc. Eu não estou falando de personagens, de papéis sociais, eu estou falando de líder. É um setor da sua alma que toma as rédeas da sua vida e das coisas como funcionam para você. Esse líder está aí para gerir você. Senão fica a minha criança interior, mas gente, quem é que cuida dessa criança, que administra essa criança? Tem que ter um líder. A criança sem um líder, ela vai muito na ingenuidade, e isso pode ser perigoso. Jesus falou, sejam inocentes como as pombas, a pomba traz a inocência da criança, e cautelosos como as serpentes. As serpentes trazem a malícia, não é malícia, maldade, não é essa coisa ruim não, a malícia boa, de eu perceber, de eu sacar as coisas com maturidade. O líder que traz a energia do pai e mãe dentro da gente, ele fala de responsabilidade, bom senso, racionalidade e liderança. A maldade que eu mencionei, que é a malícia boa, de eu perceber que aquilo não é legal, que aquilo não faz muito sentido, que aquela pessoa está me passando a perna. Todos esses setores da alma, eles atuam também em consonância com o bicho, tá? Assim como o bicho injeta a libido na criança, aquela força, aquela energia vital poderosa para a criatividade, para a expressão da natureza dela, na parte pura, inocente de sonhos e etc., o bicho também vem com a sagacidade intuitiva para inspirar o setor do líder. O líder precisa de uma intuição forte, precisa de uma sacação, de um filho, você tem que estar muito em contato com aquele. Novamente, esse líder não é necessariamente
esse ego. Se esse ego vai estar em parceria com esse líder da alma, é outra história. Eu quero que você preste atenção, porque muito se fala de criança interior, criança interior. Vamos nos conectar aqui só um pouquinho com a parte líder, que tem o senso de funcionalidade, de ordem, de disciplina, né, de correto dentro daquilo que funciona para mim, não é correto para o mundo e para os outros, é para mim. Vamos nos conectar, porque a gente associa muito essa parte adulta, essa parte líder, ao ego. Né? Não é. Não é. A nossa alma também traz um senso de liderança. Olha como é gostoso. Você vê como é que é da alma. Sente ser líder de você. Como é que é ser líder de você? Eu tenho certeza que você sentiu aí uma sensação de poder, autonomia, independência, liberdade. Quando eu assumo o arquétipo do líder que vem da alma, eu tenho autonomia. Eu tenho a criança resolvida, já falamos sobre ela, e eu tenho o adulto, o líder, na postura de comandante das situações. Se esse líder não assume, esse líder da alma, se ele não sobe para assumir, quem assume é a cabeça. Aí é o oposto. Esse oposto não é bom. Porque cabeça, mentalidade, tudo isso, toda essa ferramenta, esse instrumento magnífico, essa máquina que é a mente, está aqui para servir a parte de baixo. A mente, os conceitos da mente, todo o seu campo da psique, do ego, da persona, tudo isso que te traz essa identidade humana, essa identidade no mundo, isso que é ego, tá? Nós estamos falando de identidade lá dentro, mas só explicando aqui um pouquinho, tudo isso que é identidade no mundo, que é externo, que existe para que você seja alguém aqui fora, se comporte, se expresse, o que não é necessariamente ruim, tá? Só separando para a gente entender do que eu estou falando, tudo isso precisa servir a parte de dentro. E só é feliz quem usa tudo o que é do lado de fora para servir a parte de dentro. O que as pessoas fazem? Elas tentam submeter a alma a essa parte de fora. E a alma não vai. Não tem jogo. A criança se afasta, porque a criança, se ela não é livre, ela não interessa para ela. O líder também não quer saber, porque o líder ele quer imprimir no mundo aquilo que faz sentido para ele. Ele quer organizar as coisas conforme faz sentido para ele. Ele não entra em liderança de ego, em liderança de sociedade, de família, de relações. Ele não tá nem aí para isso. Ele é líder de si. Ele gosta de ter o poder e a autonomia das próprias decisões e escolhas. Por isso eu pedi para você tentar sentir esse líder. Muita gente está desconectada da criança interior. Mas tem muita gente que está desconectada do líder. Às vezes a criança interior está solta, mas não tem um líder. Ou seja, não tem aquele poder de gestão que organiza aquilo que vem da criança. Aí a vida não anda, porque não tem disciplina, não tem planejamento, não tem ordem, não tem força. Vocês estão entendendo? Não tem a praticidade, não tem a inteligência assertiva desse líder que organiza. É a mesma coisa de você colocar um monte de criança numa sala de aula sem um professor. Já que eu peguei o exemplo da minha antiga professora, como é que fica? A gente tem que ter um líder ali. Aquele monte de crianças juntas sem um líder, geralmente vai virar bagunça. Por quê? Porque é natural da criança não ter esses freios, não ter o controle de certas coisas, porque ela não foi educada ainda para isso. Né? O papel do pai e do adulto não é justamente esse. Ensinar não é podar. Ensinar limites saudáveis. Só que pai e mãe não são eternos. A gente precisa estar aqui para assumir esse posto. Os nossos pais vão até um certo ponto. Ou se você foi criado por um tio, pela sua avó, não interessa. Mas existe alguém ali guiando você até que você esteja pronto para fazer esse trabalho. A partir desse momento é você que faz. É você que precisa assumir. Se você não assume, é problema na certa. Porque fica uma criança, né, com a magia de criança sem a malícia. Fica só a pomba. E aí o que acontece? Você já sabe o que acontece, né? Existem muitas pessoas desconectadas desse líder e tentando, às vezes, entender a desconexão com a criança interior. E às vezes não é com a criança, às vezes é com o líder. Às vezes essa criança está precisando de um líder. E o terceiro arquétipo aqui, que é o sábio.
todos nós, na nossa alma, nós temos um sábio. Esse sábio é o arquétipo que representa a sabedoria divina da alma. É a nossa parte anciã. Essa parte traz experiência de vida, experiência espiritual, tem um contato com uma intuição muito forte, é o saber mais profundo. Também está ligado no bicho? Também está ligado no bicho, porque o bicho carrega as memórias, né, de todas as habilidades, tudo que você vivenciou em todas as suas vidas. O bicho sabe de tudo, ele tem todas essas informações. E essas informações mais profundas, esse conhecimento mais profundo, essa sabedoria divina da alma, o bicho traz lá do profundo e emerge isso através do sábio. Por exemplo, aqui com vocês, neste momento, muita gente fala assim para mim: você é tão jovem, como é que você pode falar tanta coisa bonita? Nesse momento que eu estou me pronunciando como um mestre, como um professor, eu estou em conexão com esse ancião, com esse sábio. Então ele vai recolher no mais profundo da minha alma toda a inteligência necessária, toda a sabedoria. Obviamente que eu estou conectado a outros seres de luz também que estão me ajudando, e eles falam através do sábio. É o sábio que se pronuncia nesse exato momento para você. Eu não sou só esse aqui, é um setor. Aqui eu falo como o sábio. Em outro momento eu vou falar mais como líder. Onde é que o líder atua aqui? Na responsabilidade de monitorar o tempo, né, desse áudio, de organizar as ideias. O líder está organizando tudo, porque eu vou fazer uma pauta, vou organizar os meus temas, dividir em vídeos para que eu possa tratar tudo dentro de um tempo aceitável, numa qualidade tal. Quem faz esse trabalho é o líder, né? Essa parte que vai organizar tudo, que vai gerir tudo com responsabilidade, de uma maneira funcional para a alma e para o trabalho, está conectado com o sábio. E a criança também vem aqui, que é o lado alegre, é o lado criativo, é o lado verdadeiro, sincero, que às vezes eu falo umas coisas engraçadas, vocês se divertem, às vezes eu falo algumas coisas assim mais duras também, a criança na sinceridade dela. São lados. Então eu estou integrado com os três arquétipos, ao mesmo tempo mantendo a pureza e a inocência dessa criança interior para poder me conectar com a sua alma. O sábio, né, traz a sabedoria, o líder organiza, gere, e a criança traz aquela essência de conexão gostosa. Se eu não tivesse na minha criança aqui, eu não conseguiria me conectar com você. É a criança que vai na alma. Quando vocês sentem e falam assim para mim: nossa, como é gostoso te ouvir, como eu me sinto bem ouvindo você, ou vendo você, interagindo com você, vocês estão sentindo o setor da alma que é a criança interior, que traz a alegria, a expressividade da natureza, do meu ser, a minha verdade. Quando eu deixo essa verdade vir à tona, eu me conecto com a sua verdade. Agora, se você não está conectado com a sua verdade, das duas uma: ou você não vai me suportar, ou você vai achar que eu tenho uma coisa especial e que você não tem. Agora, quando você está conectado, ressoa. Ai, que gostoso eu ouvir esse menino. Por quê? Não é que é gostoso ouvir esse menino em si. Não é simplesmente isso. Eu sei que tem a qualidade do trabalho, tem toda essa inteligência que a gente traz aqui, tem todo um estudo de uma vida. Óbvio que eu sei dessas coisas. Mas o que vai impactar vocês não é essa minha carga intelectual. Não é o conteúdo intelectual simplesmente. O que vai tocar vocês é a energia da minha criança. Quando eu venho aqui solto na minha verdade, quando eu deixo ela se expressar na verdade que ela tem, e que não é segundo X, Y, Z, que ela tem, pronto, eu consigo me conectar com você. Eu consigo atingir você. Por isso é preciso separar. Criança interior não é igual a imaturidade. Porque eu vejo pessoas falando: ai, minha criança interior está ferida, minha criança interior está magoada, minha criança interior está rejeitada, minha criança interior... Se estiver sofrendo, se a sua alma estiver sofrendo alguma repressão, é você que está causando. E talvez o problema de você se sentir tão rejeitado, tão complexado, tão cheio de conflito, é porque tem uma criança aí dentro. Está na hora dessa criança amadurecer. Arquétipo da criança interior não é uma criança literal.
As pessoas precisam parar de se comportar como criança, achando que isso é ser a criança interior. A criancinha magoada, a criancinha ferida, a criancinha ressentida. Isso não é criança interior, isso é mimo. Isso está revelando o seu despreparo para a vida, sua imaturidade, sua falta de posse de si, sua falta de liderança pessoal, sua irresponsabilidade para consigo mesmo. E vem pôr a desculpa de que a criança interior está regindo. Não, é você que é imaturo. É você que é despreparado e fica pondo desculpa. Sua criança interior, na maioria das vezes, está cagando e andando para isso lá fora. Ela sente o que você fez com ela. Ah, meu pai e minha mãe me rejeitaram. Quando você é criança, isso tem um impacto emocional e psicológico muito forte. Mas o que é que mais machuca a criança interior? Não é o que o pai e a mãe fez ou não fez. É o que você deixou de fazer. É o que você pega e acredita. Vamos supor aqui, vou dar um exemplo. Alguém te ofende, ofendeu sua criança interior, né? Vamos supor. Olha lá, falou uma coisa que machucou sua... Ela não machucou a criança interior. O que machucou a criança interior foi o fato de você, aqui, no ego, dar ouvido para aquilo. A sua alma se impacta com o que você faz com ela. O que os outros dizem, ela está cagando e andando. A criança, ela entra mesmo na magia da vaca cagando. Ela não está nem aí. Tanto que quem está conectado na criança interior, escuta o desaforo, entra no ouvido e sai pelo outro. Está nem aí. Não estou nem aqui. E dane-se o mundo. Eu sou mais eu, estou conectado em mim, estou fazendo as minhas coisas do meu jeito. Estou fazendo da maneira como eu acho que funciona. E se eu estou na minha criança interior, o que você fala de ruim para mim não me atinge, porque eu não dou crédito. O dia que você parar de se rejeitar, essa rejeição para de pulsar em você. Para de rejeitar a si e os outros. Eu vou continuar esse assunto, mas no próximo podcast, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Até lá, um beijo do Teacher. Tchau, tchau.